Se Deus já sabe, por que preciso orar? Se Deus conhece todas as coisas e sabe exatamente do que precisamos antes mesmo de abrirmos a boca, por que precisamos orar? Se Deus já conhece a nossa necessidade, por que precisamos pedir? Se Ele sabe qual porta precisa ser aberta, por que eu preciso bater? Se Deus sabe onde está aquilo que procuramos, por que nós precisamos buscar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Se Deus já sabe que eu preciso, por que eu preciso orar? E a resposta é que a oração não existe apenas porque temos necessidades. A oração existe porque temos um Pai. A oração é o meio que Deus estabeleceu para nos relacionarmos com Ele, expressarmos nossa dependência, alinharmos nossa vontade à sua vontade e participarmos daquilo que Ele deseja realizar na terra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós estudamos a Bíblia de maneira simples, profunda e prática. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, no versículo 7, do versículo 7 ao versículo 11. Aqui a palavra de Deus diz assim: Peçam e será dado a vocês, busque e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Observe que Jesus está ensinando sobre oração, mas coloca esse ensino dentro de um relacionamento entre um pai e um filho. Aqui o filho pede, o pai ouve. O filho busca, o pai se revela. O filho bate e o pai abre a porta. A primeira razão pela qual devemos orar é: oramos porque Deus deseja relacionamento conosco. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 8, Jesus disse: O Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Jesus afirmou claramente que Deus já conhece nossas necessidades. Mas pouco depois, o mesmo Jesus disse: peçam. O mesmo Jesus que disse: o Pai sabe, também disse: busquem. O mesmo Jesus que revelou que Deus conhece todas as coisas, também ordenou: batam. Então, aqui não existe contradição. Deus sabe, mas deseja que conversemos com Ele. Deus conhece, mas deseja que nos aproximemos dEle. Deus vê nossa necessidade, mas quer que abramos o coração diante dEle. A oração não é apenas instrumento para receber alguma coisa de Deus, como alguns pensam. A oração é um convite para estar com Deus. Antes de a oração ser uma lista de pedidos, ela é um relacionamento. Um pai pode perceber que o filho está preocupado, pode conhecer sua necessidade, pode até saber exatamente o que aconteceu, mas ainda assim deseja que o filho se aproxime. Sente ao seu lado, conte o que está sentindo e confie nele. O filho não conversa com o pai apenas porque o pai não sabe. Ele conversa porque existe um relacionamento. Da mesma maneira, quando oramos, não estamos apenas transmitindo informações ao céu. Estamos desenvolvendo comunhão com o nosso Pai. Por isso Jesus nos ensinou a começar a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Jesus poderia ter ensinado a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas. Todos esses títulos seriam verdadeiros, não é verdade? Mas Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que está nos céus. Ele disse: Pai. A oração nasce de um relacionamento. Nós não nos aproximamos apenas de um trono de poder. Nós nos aproximamos do nosso Pai eterno. Um Pai que nos conhece, um Pai que nos ama, um Pai que nos ouve
e um pai que deseja que seus filhos conversem com ele. É possível procurar a Deus somente quando precisamos de alguma coisa, mas Deus não quer ser apenas aquele a quem recorremos em uma emergência, em uma necessidade, em uma dificuldade. Ele deseja caminhar conosco todos os dias. Ele quer ouvir a nossa gratidão, nossas dúvidas, nossos medos, nossas preocupações, nossos sonhos, nossas confissões e também nossos pedidos, é claro. Por isso devemos orar mesmo quando Deus já sabe. Porque a oração não existe apenas para que Deus conheça a nossa necessidade. Não é isso. Ela existe para que nós conheçamos melhor o coração do Pai, o coração de Deus. Quanto mais oramos, mais aprendemos a reconhecer a sua voz. Quanto mais permanecemos em sua presença, mais conhecemos o seu caráter. Quanto mais falamos com o Pai, mais aprendemos a confiar nele. Talvez você diga, mas Deus já sabe o que estou sentindo. Sim, é claro que Ele sabe. Mas ainda assim, diga a Ele. Deus já conhece minha preocupação. Sim, Ele conhece. Mas ainda assim, entregue essa preocupação em oração. Deus já sabe que estou com medo. Sim, Ele sabe. Mas abra o seu coração diante dEle. Gente, a oração transforma aquilo que sabemos sobre Deus em uma experiência pessoal com Deus, entende? Nós não fomos chamados apenas para saber que Deus existe. Fomos chamados para caminhar com Ele. E a oração é parte desse relacionamento. A segunda razão pela qual devemos orar oramos porque a oração expressa nossa dependência. Quando oramos, estamos reconhecendo que não somos autossuficientes. Estamos dizendo, Pai, eu preciso de Ti. Eu não conheço todas as coisas. Eu não consigo controlar as circunstâncias. Eu não posso abrir as portas. Eu não tenho força para vencer todas as batalhas sozinho. Eu dependo de Ti. Talvez uma das razões pelas quais algumas pessoas oram tão pouco é porque ainda acreditam que conseguem resolver tudo sozinhas. Enquanto temos recursos, tentamos resolver. Enquanto temos contatos, procuramos pessoas. Enquanto temos força, lutamos com nossas próprias capacidades. E muitas vezes a oração se torna a última alternativa. Somente depois que todas as outras possibilidades terminam, nós dizemos, agora só me resta orar. Mas para o discípulo de Jesus, a oração não deveria ser o último recurso, deveria ser a primeira resposta. Antes de tomar uma decisão, ore. Antes de responder no calor da emoção, ore. Antes de entrar em uma batalha, ore. Antes de procurar uma solução em todos os lugares, apresente a situação a Deus. Orar primeiro não significa que não faremos nada depois. Significa que tudo o que fizermos será colocado debaixo da direção de Deus. Neemias é um bom exemplo disso. Quando soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, a Bíblia diz que ele chorou, ele jejuou, ele orou e depois levantou-se e agiu. Ele falou com o rei, viajou para Jerusalém, inspecionou os muros, organizou o povo e iniciou a reconstrução. Neemias orou como alguém que dependia de Deus e trabalhou como alguém que tinha uma responsabilidade. A oração não substituiu a ação, a oração deu direção à ação, entende? Esse é o equilíbrio. Nós oramos porque dependemos de Deus. Depois nos levantamos para fazer aquilo que Ele nos orienta. Jesus demonstrou essa dependência durante todo o seu ministério. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite inteira orando, a Bíblia diz. Antes de multiplicar os pães, Jesus deu graças ao Pai. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus orou. Antes de enfrentar a cruz, Jesus foi ao Getsêmani e orou ali. Se Jesus, durante seu ministério na terra, separava tanto tempo para orar, quanto mais nós precisamos da oração. Jesus não orava porque lhe faltava comunhão com o Pai.
Ele orava porque vivia em completa comunhão e dependência do Pai. A oração dizia: minha vida está ligada ao Pai. Minha missão vem do Pai. Minha força vem do Pai. Minha oração, minha direção vem do Pai. Quando deixamos de orar, começamos a viver como se tudo dependesse apenas de nós. E esse é um peso que nunca fomos criados para carregar. A oração nos permite entregar a Deus aquilo que está pesado demais para nossas mãos. Pedro escreveu: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Como lançamos ansiedade sobre Deus? Por meio da oração. Paulo também disse algo parecido: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deus já conhece a ansiedade, mas Ele nos manda apresentá-la. Deus já conhece o pedido, mas Ele nos convida a colocá-lo diante dele. Por quê? Porque quando oramos, tiramos o peso das nossas mãos e o colocamos nas mãos de Deus. Talvez a situação não mude imediatamente, mas algo começa a mudar dentro de nós. A ansiedade dá lugar à confiança, o desespero dá lugar à esperança, a confusão começa a dar lugar à direção. Nós percebemos que não estamos carregando tudo sozinhos, entende? Oramos porque precisamos nos lembrar todos os dias de que dependemos de Deus. A terceira razão pela qual devemos orar é: oramos porque Deus escolheu agir em resposta à oração. Isso é poderoso. Deus poderia realizar tudo sem a participação humana, sim ou não? Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Ele não precisa da nossa capacidade. No entanto, Deus decidiu nos incluir em seus propósitos. E uma das maneiras pelas quais participamos daquilo que Deus está fazendo é através da oração. Tiago, capítulo 4 diz: vocês não têm porque não pedem. Interessante isso. Essa declaração é muito forte. Tiago não disse apenas que Deus sabe do que precisamos. Ele mostrou que existem coisas que não experimentamos porque não pedimos. Olha isso. Existem recursos que Deus já disponibilizou, mas precisamos nos aproximar em oração. Existem portas que Deus pode abrir, mas precisamos bater. Existem respostas que Deus deseja revelar, mas precisamos buscar. Existem intervenções que Deus decidiu realizar em resposta ao clamor do seu povo. Entende isso? Por isso Jesus disse: peçam, não apenas pensem, não apenas desejem, não apenas murmurem ou reclamem. Peçam, busquem, não permaneçam passivos. Aproxime-se de Deus, procurem sua direção, batam, ele diz. Perseverem diante da porta. Não desistam na primeira dificuldade que aparecer. Deus não estabeleceu a oração porque não conhece a necessidade. Ele estabeleceu a oração como um dos meios pelos quais manifesta sua vontade na terra. Tiago, capítulo 5, diz que a oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Depois apresenta Elias como exemplo. Elias era humano como nós. Possuía limitações, enfrentava emoções, experimentava cansaço, medo. Mas Elias orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois a Bíblia diz que Elias orou novamente. E o céu trouxe a chuva. A terra produziu os seus frutos. Elias orou e o céu se fechou. Elias tornou a orar, o céu se abriu. Olha que poderoso isso. Olha o poder da oração de Elias. Deus estava realizando o seu propósito, mas decidiu incluir a oração de Elias nesse propósito. O poder não estava na capacidade de Elias de controlar o céu, não é isso. Elias não estava controlando o céu. O poder estava no Deus que ouviu a oração de Elias. Mas Elias precisou orar. Outro exemplo, em Atos, no capítulo 12. Pedro estava preso. Você lembra dessa história? Tiago já havia sido morto por ordem de Herodes, e Herodes pretendia fazer o mesmo com Pedro. Pedro estava acorrentado, cercado por soldados,
guardado dentro de uma prisão, humanamente falando, não havia saída para Pedro. Mas o texto lá, a Bíblia vai dizer, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Enquanto os soldados vigiavam, a igreja estava orando. Enquanto as portas permaneciam fechadas, a igreja estava orando. Ah, como há poder na oração! A igreja não tinha acesso à prisão, mas tinha acesso à presença de Deus. Então Deus envia um anjo. Uma luz brilhou na cela, o texto diz, as correntes caíram das mãos de Pedro, as portas se abriram e Pedro saiu da prisão. Olha que forte, olha que poderoso isso. Havia uma porta que Pedro não conseguia abrir, mas a igreja orou. A igreja orou. E Deus abriu aquilo que nenhuma força humana poderia abrir. A oração alcança lugares aos quais as nossas mãos não conseguem chegar. Você pode não conseguir estar perto de uma pessoa, mas pode orar por ela. Pode não conseguir mudar seu coração, mas pode apresentá-la a Deus. Pode não ter recursos para resolver uma situação, mas pode clamar àquele que possui todos os recursos. Pode não conseguir abrir a porta, mas pode pedir ao Deus que abre portas. E abre portas que ninguém pode fechar. Jesus disse antes de ser preso, você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Olha o que Jesus diz aqui. Olha a oração de Jesus. Ele falando de oração. Jesus sabia que os seus recursos dos céus estavam disponíveis. Mas observe sua expressão. Eu posso pedir ao meu Pai. A oração nos conecta aos recursos que estão nas mãos de Deus. Nós apresentamos o pedido e Deus libera a resposta de acordo com a sua sabedoria e seu propósito. Foi isso que aconteceu com Pedro. A igreja orou, Deus enviou o anjo, as correntes caíram e a porta se abriu. E o propósito de Deus continuou. Por isso, não devemos usar apenas as nossas forças para enfrentar batalhas espirituais. Existem situações que exigem mais do que argumentos, mais do que influência, mais do que recursos humanos. Existem batalhas que precisam ser levadas à presença de Deus. Quarta razão pela qual devemos orar. Oramos porque a oração alinha o nosso coração à vontade de Deus. Muitas vezes começamos a orar querendo que Deus mude uma situação, mas enquanto oramos, Deus começa a mudar o nosso coração. Começamos dizendo, Deus, faça aquilo que eu quero, mas na presença dele começamos a compreender, Deus, eu quero aquilo que tu queres. Essa deve ser a nossa oração. A oração não serve apenas para apresentar nossa vontade a Deus, ela também nos ajuda a reconhecer a vontade de Deus. 1 João capítulo 5 diz, esta é a confiança que temos em nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. A oração eficaz não nasce apenas de um desejo intenso. Ela nasce de um coração alinhado à vontade de Deus. Por isso precisamos da palavra de Deus. É por isso, quanto mais conhecemos a palavra, mais aprendemos a orar de acordo com o coração de Deus, de acordo com a vontade do Pai. Nós aprendemos a pedir aquilo que Deus prometeu, aprendemos a desejar aquilo que agrada a Deus, aprendemos a abandonar motivações erradas e aprendemos a confiar quando a resposta de Deus é diferente daquilo que imaginávamos. Não é assim? Tiago diz que algumas pessoas não recebem porque não pedem, mas também afirma que outras pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque pedem com motivações erradas. Então até a nossa oração precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Portanto, Deus não está interessado em apenas no conteúdo do pedido. Ele também trabalha na motivação de quem está pedindo. Às vezes começamos a oração pedindo, Deus, muda aquela pessoa. Mas Deus nos mostra que também precisamos mudar. Primeiro começa em nós. Pedimos que Deus retire alguém difícil do nosso caminho, não é verdade? Mas Ele começa a trabalhar paciência em nós. Pedimos que Deus resolva imediatamente o problema, mas Ele usa o processo para amadurecer a nossa fé. Pedimos que Deus abra uma porta, mas
Na oração, ele nos mostra que aquela porta não faz parte do seu propósito. A oração é o lugar onde entregamos nossos desejos e recebemos a direção de Deus. Entende isso? Jesus demonstrou isso no Getsêmani. Ele sabia que a cruz estava próxima. Sentia profunda tristeza, profunda angústia. Ele orou: meu Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, passe de mim nesse momento. Jesus abriu o coração, ele rasgou o coração diante do Pai, apresentou a sua dor, expressou o seu desejo, mas depois ele diz que não seja como eu quero, mas como tu queres. E isso também é oração. Orar não é apenas pedir que Deus faça a nossa vontade, é entregar nossa vontade a Deus. A fé nos dá coragem para pedir e a confiança nos permite dizer: Pai, eu creio que tua vontade é melhor do que a minha. Quando oramos dessa maneira, a resposta pode não ser exatamente aquela que esperávamos, mas saímos da oração com a confiança de que nossa vida está nas mãos do Pai. A quinta razão pela qual devemos orar. Oramos porque a oração sustenta a nossa fé. Em Lucas, no capítulo 22, Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus sabia que Pedro passaria por uma grande batalha, sabia que ele sentiria medo, sabia que ele seria pressionado e sabia que Pedro acabaria negando. Mas Jesus disse: eu orei por você. A oração de Jesus não impediu Pedro de enfrentar a prova. A gente vê isso nas Escrituras, mas sustentou sua fé durante a prova. Pedro caiu, mas não permaneceu caído. Pedro fracassou, mas foi restaurado. Pedro chorou, mas voltou. E aquele homem que negou Jesus diante de algumas pessoas, depois se levantou no dia de Pentecostes e anunciou Jesus diante de uma multidão de uma forma poderosa. A oração sustentou Pedro para que a sua queda não tornasse seu fim. Existem momentos em que a nossa oração não remove imediatamente a batalha, mas nos dá força para atravessar as batalhas. Talvez a oração não retire a tempestade naquele momento, mas impede que a tempestade destrua a nossa fé. E isso é o mais importante. Talvez não mude imediatamente as circunstâncias, mas nos mantém firmes enquanto Deus trabalha. É por isso que precisamos orar por nossos filhos, por exemplo, por nosso casamento, por nossa família, por nossos líderes, por nossa igreja, por aqueles que estão enfrentando tentações, por pessoas que estão se afastando de Deus, por quem está ferido, por quem está preso em algum pecado, por quem está atravessando uma batalha que não consegue explicar. Interceder é colocar-se diante de Deus em favor de outra pessoa. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Talvez aquela pessoa não tenha forças para orar neste momento, mas você pode orar por ela. Talvez ela saiba que está enfrentando uma batalha espiritual, mas você pode apresentá-la diante de Deus. A igreja orava por Pedro enquanto Pedro dormia na prisão. Pedro não estava fazendo uma grande oração naquele momento, mas havia uma igreja intercedendo por ele. Que grande responsabilidade existe na intercessão. Talvez alguém ainda esteja de pé porque outra pessoa continua orando por ela. Talvez um filho ainda volte para a casa do pai porque existe uma mãe que não desistiu de orar. Talvez um casamento seja restaurado porque alguém decidiu continuar buscando a Deus. Talvez uma pessoa encontre forças para atravessar a prova porque há alguém sustentando sua vida em oração. Nunca despreze o poder da intercessão. A sexta razão pela qual devemos orar. Oramos porque Jesus nos ensinou a perseverar. Jesus não disse apenas peça uma vez. Ele disse peçam, busquem, batam. Essas palavras revelam uma progressão. Pedir é apresentar a necessidade. Buscar é envolver o coração nessa procura. Bater é permanecer diante da porta esperando que ela seja aberta. Existem orações que
recebem respostas imediatas, é verdade, mas outras exigem perseverança. Elias orou para que a chuva voltasse, depois mandou seu servo olhar na direção do mar. O servo voltou dizendo: não há nada. Elias continuou orando. Mandou que ele voltasse novamente. Outra vez não havia nada. Mas Elias não desistiu, Elias continuou orando. Ele perseverou até que o servo voltou dizendo: há uma pequena nuvem que está se levantando do mar, do tamanho da mão de um homem. A resposta começou pequena, mas aquela pequena nuvem anunciava uma grande chuva. Talvez você esteja orando e ainda não esteja vendo nada. Continue pedindo, continue perseverando, continue buscando, continue batendo. Não confunda silêncio com ausência. Não confunda silêncio com ausência. Não confunda espera com abandono. Não confunda demora com rejeição. Deus pode estar trabalhando, mesmo quando você ainda não consegue enxergar. A perseverança na oração amadurece a nossa fé, ensina-nos a esperar, aprofunda a nossa dependência em Deus e nos mantém próximos de Deus durante o processo. Se todas as respostas chegassem imediatamente, talvez procurássemos apenas as respostas. Mas, enquanto esperamos, aprendemos a buscar o Deus que responde. Às vezes entramos na oração querendo apenas uma bênção, mas durante o processo descobrimos que a maior bênção é a presença de Deus. Agora podemos voltar à pergunta do início. Se Deus já sabe do que precisamos, por que devemos orar? Oramos porque Deus deseja relacionamento conosco. Oramos porque a oração expressa a nossa dependência de Deus. Oramos porque Deus decide agir em resposta ao clamor dos seus filhos. Oramos porque a oração alinha nosso coração com a vontade dele. Oramos porque a oração sustenta a fé e a fé de outras pessoas. E oramos porque Jesus nos ensinou a perseverar. Deus sabe do que você precisa, mas Ele ainda diz: peça. Deus conhece aquilo que você está procurando, mas Ele ainda diz: busque. Deus vê a porta fechada diante de você, mas Ele ainda diz: bata. Não apenas pense sobre sua necessidade, ore. Não apenas converse com pessoas sobre o problema que você está enfrentando, ore. Não apenas se preocupe com aquilo que poderá acontecer, ore. Não carregue sozinho aquilo que pode ser colocado nas mãos do Pai. Ore. Talvez você esteja diante de uma situação impossível hoje. Lembre-se de Pedro na prisão. A porta estava fechada, mas a igreja estava orando. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Lembre-se de Elias. Por várias vezes não havia nenhum sinal, mas ele continuou, ele perseverou, ele continuou orando. Talvez você esteja enfrentando uma grande batalha hoje. Lembre-se de Pedro. Jesus disse: eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse, ou não desfaleça. Talvez você não consiga mudar a situação hoje, mas você pode apresentá-la a Deus. Talvez as suas mãos não alcancem aquela pessoa, mas a sua oração pode levá-la diante do Pai. Talvez você não saiba como a porta será aberta, mas conhece aquele que tem poder para abrir portas e portas que ninguém pode fechar. Deus já sabe, mas Ele quer que você se aproxime. Deus já conhece, mas Ele quer que você confie. Deus já vê, mas Ele escolheu incluir sua oração naquilo que deseja realizar. Por isso, não desista de orar. Peça, busque, bata. E confie no coração do Pai. Quero deixar uma pergunta aqui para você. Por qual situação você está orando neste momento? Se sentir liberdade, escreve nos comentários apenas uma palavra que represente o seu pedido. Nós queremos formar uma comunidade que não apenas estuda a palavra, mas também ora uns pelos outros. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que
talvez precisa voltar a orar. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos e não apenas ouça a palavra, responda a ela, seja a resposta à palavra de Deus. E não desista de orar, persevere em oração, ore todo o tempo. Paz no seu coração, Deus te abençoe.